Olá, pessoal. Estamos aqui de novo, mais um conteúdo para vocês. Eu acho muito importante, a partir de agora, vocês também terem um entendimento completo das insulinas. Eu já usei algumas aí do mercado, Lantus, Apidra, Fiasp, Tresiba, Humalog, Novorapid. Olha quantas insulinas eu e Gilberto já usei ao longo desses 17. Mas não tem só essas. Principalmente vocês aí que hoje pegam os insumos no SUS, no posto de saúde, aí perto da casa de vocês, também é um outro tipo de insulina. E, de novo, eu estou aqui com a nossa endócrino, a doutora Vanessa, para a gente falar de insulina. Então, vamos entender agora a segunda parte do nosso conteúdo, que é o universo das insulinas, que, como dizem, a insulina salva vidas e salva. A gente é dependente. Doutora, obrigado mais uma vez e agora é contigo. Eu que agradeço. Bom, vamos lá, né? Se a gente se recordar do outro episódio, o que nosso pâncreas faz? Produz insulina. Insulina Uhum. produzida pelo nosso próprio corpo, tá? Ela tem uma liberação contínua e constante. E quando nós comemos, né, essa insulina, ela é liberada em grande quantidade, né? Então, assim, a gente chama de bolos, né? É um bolo, né, para as refeições ou para corrigir o que está ficando alto. Ele vai trabalhando isso numa perfeição, num equilíbrio metabólico no nosso corpo. Quando a gente não tem insulina, a gente tem que imitar, né, essa produção pancreática de Uhum. insulina, tá? Então, várias insulinas foram produzidas em 1921, foi descoberta a primeira insulina. Aliás, nós estamos numa época ótima para falar disso, porque 14 de novembro é aniversário de Frederic Banting, que com o seu ajudante, né, seu auxiliar, né, seu aluno, que é o Best, Charles Best, Uhum. né, eles descobriram insulina. Então, o aniversário de Frederic Banting é agora 14 de novembro, que, por isso, é o Dia Mundial do Diabetes. Olha, essa daí eu acho que muita gente não Não sabia, hein? Eu não sabia! sabia, Então, é o não aniversário sabia. do nosso querido Banting, Que show, tá? cara. É um pesquisador canadense, tá? Teve gente que foi lá visitar, é emocionante, convido quem puder ir visitar o Museu do Benting, né? Todas as cartas, todas as teorias, todos os artigos que ele produziu até descobrir insulina. Então, Doutora, Bente, I love you, porque você salvou dia muita gente. 14, a gente faz uma grande comemoração, o Círculo Azul, né? Todo mundo acha que novembro azul é só saúde masculina. Não. Mundial, saúde masculina é o dia nacional, né, do câncer de próstata, tudo. Mas mundial, o círculo azul é de união. Então, câmera, foca aqui para vocês entenderem, ó, por que que no logo do Diabeflix tem o círculo azul, tá bom? Só para vocês entenderem, né? É o círculo da união de tratamento e de educação em diabetes, Legal, doutora. tá? Boa. Então, 14 de novembro é um dia legal. Show. Então, bora lá falar de insulina. Então, foi descoberto em 1921, né? Assim, foi retirado de animais, era uma loucura, né? Uhum. Porque descobriram através de cachorro, tiraram o pâncreas. Primeiro descobriram que o diabetes vinha por causa do pâncreas, porque arrancaram o pâncreas do cachorro e viram que ele teve a doença que eles já sabiam que liberava açúcar na urina. Coitado do cachorro. Coitado do cachorro. Coitado do Tudo. cachorro. Antigamente era muito sacrificado os bichos para estudo. Uhum. Hoje a gente já, eu acho que a gente já evoluiu, porque hoje a gente não consegue nem enxergar muito isso, né? Sim. Fica assim tão, né? E tá. E aí a gente foi vendo, e realmente a gente teve insulinas porcinas e suínas, porcinas caprinas. A gente teve insulina que veio derivada do porco, né? E é Caracas. isso. Então, assim, esses pâncreas desses bichos eram transformados, eram purificados, né? Caraca. Ao máximo, né? E mesmo purificando ao máximo, a insulina do pâncreas desses bichos dava muita reação alérgica, tá? Não posso mais. Uhum. Sendo que, depois de muito tempo, né? Colocar uma substância, né, dentro dessa insulina para alongar um pouco o tempo, porque além de ter que matar um monte de bicho, a pessoa tinha que aplicar várias vezes ao dia, porque o tempo dessa insulina, que era dos animais, era muito curta.
Ação muito rápida. Ação muito rápida. Então, a gente colocou lá dentro uma protamina. Daí que surgiu, né? A gente, né? Gostaria de ter feito isso, mas foram outros cientistas. Os cientistas são fantásticos. E aí sim que surgiu, há muitos anos, NPH e a regular. A insulina e a NPH, então, são insulinas muito antigas. E deixaram muita gente viva, gente. Então, a gente não pode falar, ah, é ruim, é ruim, é ruim. Não. Foram as primeiras, né? A regular foi a primeira insulina, depois foi colocada a protamina para que essa insulina tivesse uma duração maior, entendeu? Depois elas foram sendo purificadas e depois elas foram feitas em laboratório, sem precisar matar bichinho, que isso foi, né, com DNA recombinante, isso foi maravilhoso. Avanço, né? Hoje estão querendo fazer o bife, né, sem matar boi, já fizeram isso com pâncreas, entendeu? Tá? Então, assim, tecnologia, é ciência e tecnologia pró da humanidade. Então, a NPH, né, voltando a como que funciona, NPH e regular são insulinas que têm há muito tempo no sistema público de saúde no Brasil, né, no SUS. A NPH, ela tem um tempo de ação. Todas as insulinas, ela tem um tempo de ação. A NPH, ela demora 2 horas para fazer efeito. Então, às vezes que também é um mito, né? Você quer tirar vários mitos? Ai, doutora, eu não apliquei porque estava baixa. Se eu aplicar NPH, vai ficar mais baixa. Aí eu falo, criatura, a NPH demora 2 horas para fazer efeito. Você acordar aquela baixa, você trata o baixa, que isso também a gente pode fazer um outro podcast de como que trata uma glicose baixa, tá? Toma o seu café e pronto. Ela ainda vai demorar 2 horas para fazer efeito. Ela não faz efeito na hora, porque ela é lenta. Caraca, 2 horas. 2 horas. Então, as insulinas lentas, elas demoram para começar a fazer efeito no corpo. Aí ela vai sendo liberada. 2, 3, 4, 5... 6, 7, 8, ela está no pico de ação. E aí ela tem um pico de ação. Aí ela vai caindo a ação. 9, 10, 11, 12, 13. Quando ela faz uma curva, tá vendo? Né? Ela sobe e desce. Quando dá 16 horas da aplicação, pronto, acabou o efeito. Uf! Então ela tem uma subida, ela tem um pico, e não é um pico precoce, é um pico tardio, por isso que ela é uma insulina intermediária. Né? Tá. E ela cai 16 horas depois. Aí você fala, então, né, quando a pessoa aplica uma vez ao dia, pode dar ruim. Vai faltar. Isso, porque nosso dia tem quanto tempo? 24 horas. 24 só horas. Tem 16 horas ativo. Vai faltar. Vai faltar. Então, por isso que a gente, num paciente que está iniciando, por exemplo, um paciente com diabetes tipo 2, às vezes ele tem que usar um pouquinho de insulina. Sim, o pâncreas dele ainda produz insulina, só preciso dar um pouquinho. Aí a gente consegue dar uma vez ao dia. Mas, com o tempo, o pâncreas vai entrando totalmente em falência, porque a evolução natural do diabetes tipo 2 também, depois de muito tempo, 15, 16 anos, entrar em falência, a gente também tem que reforçar um pouquinho com a insulina. Entendi. O tratamento do diabetes tipo 2. Então, a gente começa com uma dosinha, observa, né? E não deu certo, aí não tem jeito, a gente tem que fazer outra dose. E quem tem diabetes tipo 1, que não tem um pingo de insulina, não dá para aplicar 2 vezes NPH. Às vezes eu recebo paciente totalmente descompensado a vida inteira, aplicando 2 doses de NPH, doses imensas. Eu tomo 40 de manhã e 40 à noite. Eu falo, você toma mesmo? Às vezes eu fico com medo. Então, assim, a pessoa não faz, porque ela sabe que se ela fizer, vai dar ruim, né? Essas insulinas, a gente tem que usar pequenas doses várias vezes ao dia, para cobrir essa farmacocinética, né? Nós chamamos de farmacocinética, esse tempo de ação dela. Entendi. Entendeu? A regular é uma insulina que já é a nossa querida, antiga insulina, mas ela demora 30 minutos para fazer efeito. Ela é para ser rápida, né? Porque nós comemos, Gilberto, você já sabe, você usa, né, sensor. Então, você sabe, você comeu, já começou a subir a glicose. Rápido, muito Quanto rápido. mais a gente tiver uma insulina que consegue resolver na hora que você comeu, melhor. Sim. Então, essa seria a insulina regular, que é a rápida. Só que ela demora 30 minutos para fazer efeito. Tanto é que quem aplica a regular e quer queimar o que está comendo, tem que aplicar essa insulina 30 minutos antes de comer. Tem que se programar. Sim, sim. E aí, você aplica ela, tá? Ela vai ter, vamos de novo, 30 minutos, não são 2 horas. Então, você pode aplicar as duas juntas. Vai dar ruim? Não. Porque uma demora 2 horas, a outra demora meia hora. De novo, a gente pode associar elas, tá? E aí, você aplica 30 minutos, ela vai subindo efeito, né?
uma, duas. Lá quando tá no quarta, quinta hora, ela tá pico de efeito, 6, 7, e ela dura até 8 horas. Aí que tá o perigo. Metade da outra. É metade da outra, mas também dura muito tempo. Uhum. Porque a nossa digestão, se a gente tiver tudo bem no estômago, a funcionalidade de absorção tudo bem, acaba em 3 horas, 4 horas no máximo. E Sim. aí, essa insulina, se você der muita quantidade, ela pode fazer uma hipoglicemia tardia. Ou se a pessoa aplicar na hora que vai comer, ou ainda pior, que as pessoas aplicam depois que come, ela não vai agir na hora que precisa, que Dá é um- imediatamente na hora que come, e vai dar hipoglicemia tardia. Ou seja, a pessoa ainda vai ter um pico de hiper, né? Porque se ela tá demorando, pô, eu terminei de comer agora, aí tomei insulina, ainda vai demorar meia hora para fazer efeito. Nesse período, o meu corpo já tá, o carboidrato já tá Subindo, subindo. nananã, não Ou tem seja, eu isso. vou ter hiper, depois ainda vou ter uma Depois hipo. que seu corpo já começou a consertar, vai ter a hipo. Então, assim, a gente tem que, se o paciente usa, a gente tem pacientes que usam, né? 3 doses de quem tem diabetes tipo 1, né? A gente Uhum, tem, faz tudo direitinho, 3 doses de NPH. Hoje em dia a gente já trocou a regular, né? Porque hoje a gente tem no sistema público de saúde a insulina análoga rápida. Eu, como médica, não posso falar nomes, tá? É uhum. compliance, eu não posso falar marcas, tá? Então, a insulina análoga rápida, ela demora 15 minutos para fazer efeito, certo? Pô, já melhora muito. Melhorou, né? Então, assim, quando a gente pede para o paciente ah, ah, aplicar uma análoga rápida, é 15 minutos antes, não é meia hora. Pô, como é difícil. Já é difícil 15 minutos antes, meia hora Aí então. é, meu, na nossa rotina ainda, que é agitada, E aí ela vai fazendo efeito, né? E ela tem um pico de ação 2 horas depois que aplica, 5 horas já não tem efeito mais nenhum. Então, assim, ela já tem aquela. É uma curva mais curvinha, rápida. ela é uma curvinha mais apiculada e cai rápido. Então, ela vai agir bem na hora que a gente precisa, que Entendi. a gente chama de curva desviada para a esquerda, é onde a gente tem a maior absorção da glicose, Uhum, tá? tá. Então, assim, essas são insulinas que a gente tem no sistema público, obrigatoriamente, né? Isso é uma lei federal, obrigatoriamente, prefeitura, município, estado, essa insulina não pode faltar de jeito nenhum. Por que que eu falo isso? Porque, gente, aqui no SUS, por pior que esteja, né? A gente assiste alguns filmes nos Estados Unidos, a gente sabe de algumas coisas que estão acontecendo nos Estados Unidos, por exemplo, as pessoas precisam comprar insulina lá. Então, assim, é o melhor lugar para se viver. Não sei. É, Entendeu? Porque aqui as pessoas têm insulina de graça. É uma insulina mais ou menos? Sim. Mas ela te dá a oportunidade de permanecer vivo, né? E sim. às vezes você ouve até casos assim, a pessoa estava na faculdade, economizou dose de insulina porque não tinha dinheiro para comprar. Isso não existe aqui, né? Então, assim, fora que brasileiro é muito legal, né? Grupo de doação, grupo de troca, grupo disso, grupo E isso é uma daquilo. coisa muito boa da gente aqui, Então, né? assim, eu gosto que tenha, né? Já melhorou de substituir a regular, né, por uma análoga rápida. A gente está torcendo para essa análoga rápida chegar no posto por causa da logística, né? A logística também atrapalha um pouco o paciente, né? Tem que pegar uma insulina aqui, a outra ali, né? Já tive paciente que chegou para mim, ai, doutora, põe aquelas duas que tem no posto, o posto é do lado da minha casa, eu não vou perder tempo. Pela facilidade, né? Então, assim, você tem que fazer o que é medicina baseada no paciente, né? Então, o paciente é centrado nele, se ele quer isso, e a gente vai ter que fazer o melhor com isso, com os Não vai instrumentos. discordar como, né, doutora? É, Não, mas é interessante a gente falar disso, né? Eu sei que você não pode falar de marcas, então também vou seguir a sua linha de raciocínio. Mas esse ponto que você falou é interessante, porque esse dia eu estava até conversando com um cara, ele falou, pô, eu tomo NPH regular, mas estava com alguns tipos de problema e tive que mudar para X e Y, que eram mais rápidas e tal, enfim. E ele falou, só que aí que pegou para mim o custo, né? Então, a gente ainda vive essa questão do preço das insulinas, né? As insulinas mais modernas hoje, que nem, por exemplo, a que eu utilizo, também, aqui para a gente não entrar em méritos, mas de marca, mas a que eu utilizo faz efeito em 5 minutos. Cara, isso é o melhor dos mundos, né? Então, e esse é um dos motivos, inclusive, pessoal, que despertou em mim esse interesse de fazer algo voltado para o diabetes, né? Porque eu enxergo, assim, eu acho que é interessante
Muitas vezes as pessoas não têm a condição de comprar, beleza, mas saiba que existe pelo menos. Porque às vezes também tem pessoas que às vezes têm a condição, mas também não sabe que existe. E é pior ainda, se você não tem a condição, beleza. Mas, pô, se você tem a condição de comprar, né? Eu, graças a Deus, eu sou muito grato, assim, porque eu, desde o início do meu tratamento, eu tive acesso às melhores, vamos se dizer, né? As mais modernas, assim. E eu acho que isso faz total diferença também, né? A gente que é diabético, o ponto da gente que toma insulina, que tem que fazer esse controle, é porque eu penso, para mim é muito simples, eu tenho que fazer o papel do meu pâncreas. Então, o meu pâncreas é que nem você falou no nosso primeiro episódio, ele é perfeito. Então, eu, Gilberto, para copiar essa perfeição é muito difícil. Então, se hoje a gente tem a tecnologia, a modernidade a favor da gente para poder nos ajudar, isso é legal. Mas é ruim que nem todos têm esse acesso. Mas é o que você falou, a gente tem que se virar com o que tem. Então, assim, galera, é legal vocês também terem a ideia de que mesmo às vezes com insulinas mais antigas, vamos se dizer, que às vezes não sejam as mais modernas que tem no SUS, você tem como fazer um bom tratamento, Sim. né? Às vezes você vai tomar umas picadas a mais, eu lembro que a doutora Carolina me falava isso desde o começo. Ela falou, você tem condição de comprar? Meu pai falou na época, sim, eu tenho. Ela falou, então, você vai diminuir a quantidade de picada para ele. Então, na época eu tinha 16 anos, então com um pai e para uma mãe ver o filho tomando picada, eu acho que deve doer na alma deles ali, né? Fora a seringa, né? 12,5, a agulha sempre foi muito grande no SUS. É. Agora, graças a Deus, em 2018 entrou as canetas com uma agulhinha menor, porque a agulha era cruel, Então, e eu comecei, eu sempre usei agulha. né? Eu A sempre, agulha pequena. eu nunca tive o hábito de usar caneta. Mesmo quando eu usava a caneta, puxava a insulina, eu puxava para a seringa, porque eu, como pegava no SUS a parte de seringa, Né? eu puxava para a caneta, para a seringa. Para Então, seringa. eu nunca tive o hábito de usar caneta, de andar com a caneta na mão, assim, nunca tive. Então, para mim, você vai no meu carro, assim, no meio a seringa, você vai no meu aparelhinho da Destro, antigamente tinha a seringa ali estocada, né? Mas essa questão da insulina é importante, a gente, né, trazer esse conhecimento para a galera, Sim, né, das diferenças. É, a gente consegue falar sem marcas, mas de consegue. algumas mais modernas aqui que a Então, gente e tem. aí a gente tem essas duas que tem na UBS, né? E aí, a partir de 2000, né, as insulinas começaram a tentar imitar mais o pâncreas. Então, a gente tentava fazer uma insulina, né, os cientistas, né, uma insulina produzida em laboratório, a gente chama análoga, porque Uhum, ela é parecida, mas não é insulina, né? tá. Muda um aminoácido aqui, outro ali, da molécula, né? Então, você aumenta, você tem umas insulinas, no ano 2000, por exemplo, iniciou a glargina, né, que ela demorava 2 horas para fazer efeito, e aí ela tinha um platô. Ela ficava fazendo efeito por 24 horas. Então, essa sim é uma insulina de longa duração, análoga de longa duração. E sem Gente, pico, porque o problema dos picos é que é na hora dos picos que a pessoa faz hipoglicemia. entendi. Então, ela vai imitar aquela secreção contínua e constante do pâncreas que eu falei para Uhum, você, entendeu? Ela vai fazer mesmo a imitação. Né? Depois dela vieram outras, né, das outras empresas, mas assim, a maioria é nesse estilo. Elas ficam num depósito dentro do nosso tecido subcutâneo e vai sendo liberada devagarinho. caraca, que Né? inteligência, Tem, né? tem algumas que duram 36 horas, tem umas que duram 18 horas, e a Glargina foi uma das pioneiras 24 horas. E aí a gente faz a duplinha, né? Porque sempre tem uma para refeição, porque essa Uhum, daí não vai dar para ser usada para refeição, sim. essa longa, porque ela é longa duração, não consigo, e ela não tem pico. Então, para refeição ela não serve, ela serve para manter, né? Para evitar uma cetoacidose diabética, que a gente já falou sobre isso, Uhum, tá? tá. Então, na hora das refeições, a gente usa uma análoga rápida, né? Que é essa que estão dando no SUS direto, né? E aí a gente demora uns 15 minutos para fazer efeito, e aí você aplica 15 minutos antes de comer, ela faz efeito e cai. E aí você não coincide picos de insulina. Você não tem sobreposições de dose, porque a outra está lá, naquele platôzinho lá embaixo. E essa aí vai dar o pico só quando você precisa, que é quando você come ou quando você corrige. Então, fica mais fisiológico, fica mais parecido com o que o seu corpo necessita, Uhum, tá? Correção também, a gente vai contando, por exemplo, a insulina rápida, ela demora 3 horas no nosso corpo, por exemplo.
Depois de 3 horas, por isso que a gente fala, mede pré e 2 horas após. Uhum. Depois desse tempo, a gente pode aplicar de novo, tá? Se tiver alto, Fazer a né? Então, correçãozinha uma ali, né? correçãozinha. Então, são essas insulinas mais modernas. Hoje em dia, o que mais tem de modernidade é a coisa que eu mais gosto, que é a interoperabilidade. De novo, eu vou falar nessa palavra a vida inteira. Conectividade, né? E aí, o que que acontece? A gente vai ter, né? Vai chegar no mercado, uma coisa maravilhosa, gente, fique esperto, que é um aplicativo conectado a uma caneta. Nossa, E aí a isso caneta daí vai é. liberando insulina e vai computando quanto que liberou, né? Ou pelo contrário, a gente coloca a prescrição no aplicativo, como se fosse um clique, né? E Uhum. aí a caneta já vai automaticamente colocar naquela quantidade, é você só injetar. Então, para quem não Nossa, gosta, por exemplo, de bomba de infusão de insulina, é uma opção, e uma opção super moderna de aplicação de insulina com caneta. já facilita muito. Eu adorei essa canetinha, é, né, as Smart Pens, né, que a gente fala, né, tá vindo para o Brasil. Vai ter uma caneta também, caneta não, uma insulina inteligente, né, aí a Smart Insulin, né, que você injeta e ela vai ter uma, não digo que é tecnologia, é uma bioquímica mesmo de perceber o aumento da glicose e ser liberada do seu tecido de acordo com o aumento da glicose. Caraca, velho. Quando eu soube disso também, e tá tudo em estudo, essa do aplicativo, né, já vai ser comercializada o ano que vem, vai vir tanta coisa tecnológica que eu Meu, e a tô gente precisa, vibrando, né? tô vibrando porque eu adoro. E, gente, pra quem não sabe, ó, essa mulher aqui, é assim, às vezes, eu vou te falar, em questão de idade, ela tá um pouquinho à frente de mim, só que nessa questão de tecnologia voltada para diabetes, é absurdo o conhecimento que ela tem, né? Cara, é o que eu penso, eu falo, pô, tá vindo tanta coisa para as pessoas e assim, galera, a dica que eu deixo pro pessoal, muitas das vezes eu acho que a gente tem que priorizar a nossa saúde, né? Então, se está vindo coisas tecnológicas para poder facilitar a vida do diabético, né? Tudo eu acho que é questão de prioridade. Então, às vezes eu entendo que algumas pessoas não vão ter a condição de ter tudo o que elas querem na vida, mas elas entenderem que a saúde é a prioridade. Não adianta, às vezes, eu economizar na minha saúde para querer fazer uma outra coisa, porque isso é igual investimento, no longo prazo. E É aí? vida, né? É Então, vida, assim, é você está qualidade de vida. curtindo agora e sem pensar lá na frente. Então, eu sei que é difícil isso, às vezes, as pessoas é, colocarem na balança e definir prioridade. Mas eu penso assim, vamos te dar um exemplo. O que eu quero dizer com isso? Se eu tenho uma Smart Pen que vai vir por, sei lá, R$ 150, vou te dar um exemplo, e eu preciso de duas no mês, são R$ 300. E às vezes a gente gasta, algumas pessoas gastam esses R$ 300 com outra coisa e tá tomando uma insulina antiga. Então, assim, galera, é, de novo, o nosso intuito hoje aqui com essa comunidade e tudo mais para vocês é trazerem essa conscientização para vocês também, né? Para a galera, né, doutora, entender que, pô, é, tem coisas muito boas que a gente pode fazer e aproveitar e que a gente tem que estar antenado. Então, assim, aqui é o lugar de vocês estarem antenados, né, com a doutora Vanessa e outras referências que a gente vai trazer aqui para dentro da comunidade, de tudo que está vindo. Então, assim, eu sou diabético há 17 anos e eu via você falando disso no congresso que você foi na última semana. Eu falei, cara, se eu tivesse isso há 17 anos atrás, ou se há 17 anos atrás eu já usasse minha bomba de insulina, e a doutora até deu um spoiler aqui bem legal, a questão da bomba de insulina, que é um assunto que a gente vai entrar muito a fundo, que eu acho que muitos de vocês também estão chegando aqui na comunidade por conta disso. E ela falou do Glic. O Glic é um aplicativo que a gente usa para contar carboidrato, que a gente também vai entrar nesse conteúdo bem a fundo. Tem alguma coisa lá no meu Instagram também para isso, tá? E, gente, de novo, procurem essa médica, procurem a doutora Vanessa Montanari. Vou deixar o arroba dela aqui de novo nesse vídeo. E quem tiver o prazer, tiver a oportunidade, tenta passar com ela. Isso assim, é um conselho que eu dou para vocês, ou se de repente por alguma questão, não dá, mas procurem pelo menos médicos que estejam mais antenados, né? Que isso também eu acho que é um outro problema que a gente pode falar depois, que Sim. esses dias eu recebi uma pessoa falar assim, mas minha médica me desencorajou a usar uma bomba de insulina. Mas desencorajou por quê? Né? Eu acho que a gente tem que ter essa ética profissional, mas
eu penso assim, se a tecnologia tá aí para facilitar, cara, bomba de insulina é vida. Quando você me falou das coisas que a bomba de insulina porque tudo no final é para poder mandar insulina. Tudo se resume a isso. Mas facilitando sua Mas vida. facilitando, e você conhecia a minha rotina. Eu tinha alguns problemas, né? Na parte da tarde, lembra? Então hoje esses problemas eu não tenho mais, cara. Tipo, os meus esquecimentos, que as pessoas falam, pô, mas você esqueceu? Sim, às vezes a pessoa esquece. Tipo, e são coisas que o diabético enfrenta no dia a dia. Você, como endócrino, sabe até melhor do que eu. Só que a gente tem que lembrar o seguinte, eu não posso ficar sem insulina, cara. Então, pô, eu acho que se tem essas opções, galera, de insulinas mais modernas e outras tecnologias que a gente vai conversar, vamos, vamos se aprofundar nesse assunto, vamos procurar entender para facilitar a vida de vocês. Isso é longevidade. Se teve uma coisa que me fez parar e falar, pô, falar que é legal você ficar com isso pendurado o dia inteiro, às vezes enche o saco. Mas assim, ninguém quer isso. Só que eu penso lá na frente. Hoje eu tô com 32 anos. Eu vou ter filho. O que que adianta quando meu filho tiver 15, eu não puder, de repente, se for uma menina, eu não puder dançar uma dança de debutante com a minha filha porque eu não tenho um membro. Entende? Então, assim, eu acho que a galera às vezes precisa ter essa conscientização, né? Então, galera, de novo, insulina é vida, né? Seja lá, não interessa qual que você tem condição de usar. A doutora aqui já fez todo esse briefing aí de tudo que a gente tem, né? De opções. Tenham essa conscientização. E, doutora, mais uma vez, brigadão. Você tem mais alguma coisa que você quer falar para a galera? Eu acho que você falou tudo, né? Lembrando que a gente pode sempre tentar, via administrativo, uma bomba de Uhum. insulina, a gente pode, as melhores insulinas, né? Essas que não têm pico, a gente consegue também via administrativo. Se tiver negativa e o paciente tiver indicação, principalmente muitas hipoglicemias com as outras insulinas, que acontece muito, a gente também pode entrar via judicial, né? Tem pacientes ganhando pelo convênio, entendeu? O convênio, às vezes, tem que acatar uma necessidade do paciente, Que né? foi o meu Que foi caso. seu caso. Então, assim, a Uhum. gente pode até ter, depois você pode até chamar alguém para discutir isso com você, mas tem possibilidades. Basta Sim. querer. A gente vai trazer um advogado aí que cuidou do meu processo para poder explicar isso aí para a galera. E isso é um ponto também importante. Foi o que você falou, né? Às vezes a pessoa não quer, a pessoa tem um acesso a uma melhor, mas não vai por causa da distância. Aí entra de novo naquilo, pô, vamos pesar na balança, né? Se vale a pena Entendeu? essa comodidade, né? Até onde vale essa comodidade, né? Mas, galera, é isso. Então, de novo, mais uma vez, eu vou deixar aí o arroba da doutora, tá bom? Para vocês seguirem ela e acompanhando os conteúdos. Tenho certeza que vocês vão gostar demais. Tem muito conteúdo técnico lá, porque depois a gente vai entrar nos outros assuntos aí de umas modernidades que ela faz aí, que o negócio é meio punk, é meio bem doido. E é isso, galera. Até o próximo conteúdo. Tamo junto e obrigado. Obrigada.